galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Isla Nublar. Com um gemido, os rotores começaram a girar acima deles, lançando sombras na pista do aeroporto de San José. Grant ouviu os estalos em seus fones de ouvido enquanto o piloto falava com a torre. Eles apanharam outro passageiro em San José, um homem chamado Dennis Nedry, que havia voado para se encontrar com eles. Ele era gordo e desleixado, estava comendo uma barra de chocolate e havia um pedaço derretido em seus dedos, além de pedacinhos de papel alumínio em sua camisa. Nedry resmungara algo sobre os computadores na ilha e não se ofereceu para apertar a mão de ninguém. Através da bolha de acrílico, Grant observou o concreto do aeroporto se afastar sob seus pés e a sombra do helicóptero acompanhá-los enquanto iam para o oeste na direção das montanhas. É uma viagem de cerca de 40 minutos, disse Hammond, de um dos assentos no fundo. Grant viu as colinas baixas crescendo, e então estavam passando através de nuvens intermitentes emergindo na luz do sol. As montanhas eram agrestes, embora ele estivesse surpreso com a intensidade do desmatamento. Acres e acres de encostas desnudas e erodidas. A Costa Rica, disse Hammond, tem um controle populacional melhor do que o de outros países na América Central. Contudo, mesmo assim, a terra foi amplamente desmatada. A maior parte do desflorestamento aconteceu durante os últimos 10 anos. Eles saíram das nuvens já do outro lado das montanhas e Grant viu as praias da costa oeste. Eles passaram sobre um pequeno vilarejo costeiro. Bahia Nasco, disse o piloto. Um vilarejo de pescadores. Ele apontou para o norte. Subindo a costa por ali, você vê a reserva Cabo Blanco. Eles têm praias lindas. O piloto dirigiu-se diretamente para o oceano. A água ficou verde. Depois, um verde-mar profundo. O sol brilhava sobre a água. Era por volta de 10 da manhã. Só mais alguns minutos agora, disse Hammond. E já devemos ver a Isla Nublar. A Isla Nublar, explicou Hammond, não era uma ilha verdadeira. Era, na verdade, um monte submarino, uma elevação de rocha vulcânica no fundo do mar. A origem vulcânica pode ser vista na ilha toda, disse Hammond. Há geysers de vapor em muitos lugares, e o chão é quase sempre quente. Por causa disso e também devido às correntes predominantes, a área da Isla Nublar está sempre coberta por neblina. Quando chegarmos lá, vocês verão. Ah, aqui estamos. O helicóptero acelerou adiante perto da água. Na frente deles, Grant viu uma ilha, rude e escarpada, erguendo-se agudamente do oceano. Deus do céu, parece Alcatraz, disse Malcolm. Suas encostas cobertas por florestas estavam envolvidas em nevoeiro, dando à ilha uma aparência misteriosa. Muito maior, é claro, disse Hammond. Quase 13 quilômetros de comprimento e cerca de 5 no ponto mais largo. Mais ou menos 35 quilômetros quadrados. Isso faz dela a maior reserva ecológica animal no norte da América. O helicóptero começou a ascender e dirigir-se à extremidade norte da ilha. Grant estava tentando enxergar para além da densa névoa. Em geral, não é assim tão fechada, disse Hammond. Ele soou preocupado. Na ponta norte da ilha, as colinas eram mais altas, erguendo-se mais de 600 metros acima do oceano. Os topos estavam cobertos de nevoeiro, mas Grant viu despenhadeiros brutais e o oceano se batendo abaixo. O helicóptero ergueu-se acima das montanhas. Infelizmente, disse Hammond, temos que pousar na ilha. Eu não gosto de fazer isso, porque perturba os animais. E às vezes é meio emocionante. A voz de Hammond foi interrompida quando o piloto disse: começando nossa descida agora. Segurem-se, pessoal. O helicóptero começou a descer e foi imediatamente coberto pela neblina.
Grant ouviu um bip eletrônico repetitivo pelos fones de ouvido, mas não conseguia enxergar absolutamente nada. Em seguida, começou a discernir de maneira imprecisa os galhos verdes dos pinheiros atravessando a bruma. Alguns dos galhos estavam próximos. Raios! Como ele está fazendo isso? Perguntou Malcolm, mas ninguém respondeu. O piloto deu uma olhada à esquerda, depois à direita, mirando a floresta de pinheiros. As árvores ainda estavam perto. O helicóptero desceu com rapidez. Meu Deus! Disse Malcolm. O bip ficou mais alto. Grant olhou para o piloto. Ele estava concentrado. Grant olhou para baixo e viu uma cruz gigante fluorescente sob a bolha de acrílico a seus pés. Havia luzes piscando nas pontas da cruz. O piloto corrigiu levemente sua posição e pousou no heliporto. O som dos rotores foi sumindo e morreu. Grant suspirou e soltou seu cinto de segurança. Temos que descer rápido assim, disse Hammond, por causa do cisalhamento do vento. Isso acontece com frequência e com força nesse pico e, bem, estamos a salvo. Alguém estava correndo até o helicóptero. Um homem com boné de beisebol e cabelos ruivos. Ele abriu a porta e disse alegremente: Oi, sou Ed Regis. Bem-vindos à Isla Nublar, pessoal. E olhem onde pisam, por favor. Uma trilha estreita descia pela colina. O ar estava úmido e frio. Conforme desciam, a neblina ao redor deles ficava mais leve e Grant pôde ver melhor a paisagem. Parecia, pensou ele, com o noroeste do Pacífico, a Península Olímpica. Isso mesmo, disse Regis. A ecologia primária é a floresta tropical decídua, bastante diferente da vegetação do continente, que é mais próxima da floresta tropical clássica. Mas esse é um microclima que só ocorre em elevações nas encostas das montanhas mais ao norte. A maior parte da ilha é tropical. Lá embaixo, eles podiam ver os tetos brancos de grandes prédios aninhados entre as plantas. Grant se surpreendeu. A construção era elaborada. Eles desceram mais saindo do nevoeiro e agora ele podia ver toda a extensão da ilha alastrando-se para o sul. Como Regis dissera, ela era em sua maior parte coberta por floresta tropical. Ao sul, assomando sobre as palmeiras, Grant viu um tronco solitário sem nenhuma folha, apenas um grande toco curvo. E então o toco se mexeu e virou para encarar os recém-chegados. Grant percebeu que não estava olhando para uma árvore. Ele estava olhando para o pescoço curvo e gracioso de uma criatura imensa que se erguia 15 metros no ar. Ele estava olhando para um dinossauro. Boas-vindas! Meu Deus, disse Ellie com suavidade. Todos eles encaravam o animal acima das árvores. Meu Deus! Seu primeiro pensamento foi de que o dinossauro era extraordinariamente belo. Os livros os retratavam como criaturas muito grandes e atarracadas. Mas esse animal de pescoço longo tinha graça, quase dignidade em seus movimentos. E ele era rápido. Não havia nada pesado ou entediado em seu comportamento. O saurópode olhou para eles alerta e fez um som baixo de trombeta semelhante ao de um elefante. Logo depois, uma segunda cabeça ergueu-se acima da folhagem e então uma terceira e uma quarta. Meu Deus! Disse Ellie mais uma vez. Gennaro estava sem palavras. Ele sabia o tempo todo o que esperar. Sabia havia anos. Mas, de alguma forma, jamais acreditara que aconteceria. E agora estava em silêncio, chocado. O incrível poder da nova tecnologia genética, que ele anteriormente considerara apenas teorias em um discurso exagerado de vendas. Esse poder se tornava subitamente claro para ele. Esses animais eram tão grandes. Eles eram enormes, grandes como uma casa. E havia tantos deles. Dinossauros de verdade, caramba! Tão reais quanto se podia imaginar. Gennaro pensou, vamos fazer uma fortuna com esse lugar. Uma fortuna! Ele rezava a Deus para que a ilha fosse segura.
Grant estava de pé em uma trilha na encosta da montanha com a névoa em seu rosto, olhando fixamente os pescoços cinzentos elevando-se acima das palmeiras. Ele sentia-se tonto, como se o chão estivesse descendo rápido demais. Tinha dificuldade para recobrar o fôlego. Isso porque estava olhando para algo que jamais esperou ver em sua vida. Mas ainda assim ele estava vendo. Os animais na neblina eram apatossauros perfeitos, saurópodes de porte médio. Sua mente assombrada fez as associações acadêmicas. Herbívoros norte-americanos surgidos no final do Jurássico, comumente chamados de brontossauros, descobertos por Edecope em Montana, 1876. Espécime associado à formação em camadas Morrison, localizadas em Colorado, Utah e Oklahoma. Recentemente, Berman e McIntosh o reclassificaram como diplodoco baseado na aparência do crânio. Tradicionalmente, pensava-se que o Brontosaurus passava boa parte de seu tempo em água rasa, o que o ajudaria a suportar seu grande peso. Embora esse animal claramente não estivesse na água, estava se movendo com rapidez excessiva, a cabeça e o pescoço passando sobre as palmeiras de modo muito ativo. Um modo surpreendentemente ativo. Grant começou a rir. "O que foi?" disse Hammond preocupado. "Algo errado?" Grant apenas chacoalhou a cabeça e continuou a rir. Ele não podia lhe dizer que a graça era o fato de ele ter visto o animal por apenas alguns segundos, mas já ter começado a aceitá-lo. Ia utilizar suas observações para responder a questões de sua área que estavam havia muito sem resposta. Ele ainda estava rindo quando viu um quinto e um sexto pescoço surgirem acima das palmeiras. Os saurópodes observavam as pessoas chegando. Eles fizeram Grant se lembrar de girafas grandes demais. Tinha o mesmo olhar agradável e meio estúpido. "Presumo que eles não sejam animatrônicos", disse Malcolm. "São muito semelhantes aos reais." "Realmente são", disse Hammond. "Bem, deveriam ser, não deveriam?" À distância, eles ouviram o som de trompetes de novo. Primeiro um animal o fez, e então os outros se juntaram a ele. "Esse é o chamado deles", disse Ed Regis. "Estão nos dando as boas-vindas à ilha." Grant ficou de pé e ouviu por um momento em transe. "Vocês provavelmente querem saber o que acontece em seguida", dizia Hammond enquanto continuava pela trilha. "Agendamos um passeio completo pelas instalações e uma viagem para ver os dinossauros no parque depois, hoje à tarde. Eu me juntarei a vocês para o jantar e responderei a quaisquer questões que ainda restarem. Agora, se vocês puderem acompanhar o Sr. Regis." O grupo seguiu Ed Regis até os prédios mais próximos. Acima da trilha, uma placa rústica pintada à mão dizia: "Bem-vindo ao Jurassic Park."